Uma vida não examinada não merece ser vivida. Todas as pessoas precisam ter grandes propósitos ou pequenos propósitos já dão sentido à vida? O propósito responde à pergunta por quê. Eu cresci no meio de uma autêntica dificuldade. E eu até hoje reconheço isto em função daquilo que é a superação familiar e particular, não é? Que eu tive. Pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, a Centrasnag Podcast. Para você que está do outro lado, antes de nós começarmos, quero te pedir um favor. Inscreva-se no nosso canal, deixe um like, né? Deixa o joinha, ative as notificações e deixe o seu comentário aqui, porque isso para nós é muito importante, que é para podermos melhorar nos próximos episódios e termos os melhores temas e não só. No dia de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é super interessante. Qualquer pessoa, independentemente da idade, vai se deparar com isso, que é a busca pelo propósito e o sentido da vida. O que é que realmente faz sentido na vida? Dinheiro, família, trabalho, carreira, religião. Propriamente o que é que faz sentido na vida? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos explicar de forma prática como é que você pode buscar o sentido diário para a sua própria vida e o mais importante, como é que você pode tomar decisões, que é super importante, e também como é que você pode encontrar o propósito da vida. Não estamos a falar de um ponto de vista simplesmente subjetivo, mas também traremos alguns exemplos práticos que vão te ajudar, que vão ajudar você a encontrar isso para a sua própria vida. E no dia de hoje nós temos aqui um profissional que pessoalmente admiro, super dotado no assunto que vamos falar hoje. Deixa-me aqui fazer uma apresentação para tu teres noção de quem é o nosso convidado. Ele é docente em filosofia, é formado pela Universidade Agostinho Neto, é pesquisador também em filosofia, já produziu alguns artigos científicos. Dentre eles, nós temos aqui a problemática da bioética, né? Também produziu o artigo que é a abordagem filosófica sobre o homicídio, suicídio e aborto em Angola. Também falou sobre a eutanásia no sistema de saúde angolano e da bioética, a humanização da saúde em Angola. Então, como tu podes verificar, é um profissional dotado de conhecimento, sabe o que realmente diz e, o mais importante, aplica, e ele fala, ele faz aquilo que diz. Com vocês, senhoras e senhores, Messias Cassange. Oba! Mano, como é? Tudo seguro, né? Tudo seguro, Saúde, doutor Dulo. Graciano. Doutor Graciano. Graciano, sou. Está tudo seguro. Tá tudo bem, né? É bom estar aqui a vosso convite, não é? O prazer é todo De modo nosso. a abordarmos sobre o tema em questão, propósito e decisões, não é? Encontrar o sentido para a vida. O trabalho, como é que vai? Bem, o trabalho vai indo, não é? Sob o controle humano. Temos que estar sempre em frente disto e de modo a dar êxito. Messias, eu quero começar com uma pergunta que eu julgo ser bastante interessante. Quando falamos em propósito, né? Quando falamos em propósito, estamos a falar de algo que se descobre ou algo que nascemos com ele? Bem, essa pergunta, primeiro é que o tema em questão é muito pertinente. É um tema que merece o questionamento de todo ser humano, não é? De toda a pessoa humana. E aqui a questão que me colocas em primeiro lugar poderia situar a palavra propósito, que tem a sua origem no latim, proporem, não é? E podemos dividir essa palavra em duas, não é? Proporem com pro, que é o prefixo, não é? E o porem, que é o sufixo, tendo o significado de colocar em frente de alguma coisa. No entanto, o propósito é aquilo que, não, na verdade, não nasce conosco. Ok. Nós criamos o propósito em função das situações, não é, da vida, as vicissitudes da vida. E em tudo isso temos que saber
onde nos dirigir, não é? E aqui onde cai a decisão, a escolha, não é? A escolha ou a decisão é eliminar entre várias opções, eliminar outras e ficar apenas com uma, que é aquela que você coloca em frente de modo a seguir. Todas as pessoas precisam ter grandes propósitos ou pequenos propósitos já dão sentido à vida? Ou isso vai mudando em função do tempo, dos objetivos, dos acontecimentos da própria pessoa, ou da vida, nesse caso, da pessoa? Olha, a vida, e quando nós falamos mesmo da vida, a vida é cheia de dificuldades, desafios, não é? E quando há desafios, a pessoa tem que colocar grandes propósitos de modo a superar estes desafios, não é? E Sócrates, um pensador que penso que todo mundo conhece. Sim, Sócrates. Ele diz o seguinte: uma vida não examinada não merece ser vivida. E com isso está querendo dizer o quê? A pessoa deve examinar a sua vida, deve avaliar a sua vida para saber em que caminho deve andar. E aqui a filosofia chama a atenção num outro adágio de Sócrates, quando diz: conheça-te a ti próprio. A pessoa deve se conhecer, deve questionar-se, deve duvidar de si, de modo a criar o propósito maior de sua vida. Será que todo mundo consegue, no decorrer da vida, né, aí no seu pequeno tempo existencial, todo mundo consegue compreender isto? Ou é necessário algumas situações que muitas das vezes forçam esta pessoa a lidar com esta verdade? Eu acredito que nem todo mundo... Eu falava disso, não sei se isso é o correto, mas eu falava disso com alguém, acho que isso foi... Eu falava isso com quem? Eu falava isso com Guia e Mev, né? Estávamos a falar sobre aquelas pessoas que chegaram no mundo e quase que mudaram o mundo, né? Mudaram e não só, entraram para a história também, né? São pessoas que, quando observamos o seu histórico, nós verificamos, passa-nos a impressão que esse pessoal foram escolhidos para alguma coisa, né? É como, exemplo, Bob Marley, né, que não é sua música, conseguiu unir dois opositores políticos, depois por intermédio através da música, depois acabou por ter essa dimensão, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, entre outros, por aí fora. Será que existe alguma característica já na infância, na adolescência, que as pessoas que entendem: eu nasci para isso? Ou, independentemente da fase de crescimento, pode ser até na fase adulta, é que as pessoas conseguem ter essa percepção, tendo em conta que nessa fase já tem mais maturidade, já tem também acesso a mais conhecimento, entendem melhor o mundo também, já sabem o que é certo, o que é errado, o que é sofrimento, o que é felicidade, e não só. Há quem descobre cedo o seu propósito, há quem descobre tarde. E, na verdade, todo mundo, naturalmente dizendo, é chamado a ser grande. É chamado a ser grande. Ok. Mas é necessário que você explore a si próprio. Os grandes que acabaste de citar, Mahatma Gandhi, não é, Bob Marley, e entre outros, foram pessoas que exploraram-se, pessoas que se conheceram a si próprio e criaram um caminho, tiveram um objetivo, um foco, onde conseguiram levar consigo várias pessoas que sentiram-se refletidas pelo próprio pensamento das mesmas pessoas. E, no entanto, é necessário que a pessoa possa saber desde pequeno, e é por isso que eu disse que algumas pessoas acabam por se conhecer tarde e despertam o seu propósito muito tarde, desde pequeno, quais são os seus talentos, quais são, não é, aquilo que chamamos de skill em inglês, não é? E quais são as suas dádivas? Porque há quem acredita que, por ser religioso, Deus vai lançar do céu aquilo que é de grandeza para ele. Espera que Deus lance, ou espera que na idade certa Deus vai lhe dar. Mas é necessário que você, desde pequeno, explore a si próprio. E explorar a si próprio tem a ver com aqueles que são os seus precursores. E pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o tio, pode ser o irmão mais velho,
em que você pode ter ele como modelo, de modo a seguir os passos dessas pessoas. Mas há aqui um ponto que, enquanto tu falavas, que chamou a minha atenção. Tu disseste que, enquanto criança, né, foi na fase de crescimento, ainda na infância, ao entrar para a adolescência, algumas pessoas conseguem entender as suas dádivas, outros talvez na adolescência, na fase adulta. Vamos pensar, isto não iria, não deveríamos, se é nem o caminho que eu preciso entender. A classe social, né? A questão das condições da pessoa, a possibilidade, meio, bairro, essa coisa toda, será que influencia? Na minha visão, acho que influencia, né? Acho que influencia. Mas até que ponto é que devemos distinguir essa questão? Um miudinho ou um jovem, né? Que cresce num bairro ou num ambiente extremamente desfavorecido, e o outro que cresce nesse caso num ambiente, vamos lá pensar, uma classe média, ou quem sabe rico, né, filhos de rico, por aí fora, ou em um ambiente mesmo, né, de pobreza, mas com condições mínimas necessárias para que ele tenha uma visão de mundo diferente. Será que isto não influencia naquilo que é a descoberta do propósito desta pessoa? Sim, logicamente o meio vai influenciar, o meio vai criar a disparidade, não é? São dois meios que aqui citaste, vai criar disparidade entre um e o outro, e vamos saber que aquele que está no meio mais favorecido acaba por despertar-se mais cedo em função daquilo que é os bens que possui. Mas também há quem se deixa na lentidão em função dos meios, não é? Há meios que vão acomodar a pessoa, vão deixar a pessoa num conformismo porque tem Y, tem X, mas aqueles que não têm, se acabam se despertando mais cedo, vão superando aqueles que têm um meio que também, não é? Um meio ou que têm uma vida estável, né? Acabam superando estas pessoas. Então, aqui podemos criar uma disparidade. Não significa que aqueles que estão numa classe abaixo, não é? Os que estão no meio desfavorecido, não significa que estes vão estar atrasados no seu propósito. E devemos aqui compreender que o propósito não é algo pré-estabelecido. Ok. Heráclito dizia o seguinte: as coisas estão em constante mudança. Nada está fixo. O adolescente tende a ser jovem, o jovem tende a ser adulto, o adulto tende a ser senhor e idoso, sim. por aí fora. E devemos saber que enquanto eu estou nessa idade ou naquela idade, eu tenho um propósito naquela idade. E eu devo superar esse propósito. Vamos lá imaginar, não é? Alguém que quer almejar ter uma casa. Quando ele conseguir a casa, nesse momento é o seu propósito. Ok. E quando ele conseguir a casa, vai almejar ter, por exemplo, um carro. Então, o propósito vai ser substituído quando é realizado, é substituído por um outro propósito. E aqui devemos nos focar também que não necessariamente o meio vai nos desviar daquilo que é o nosso propósito. Desde que você esteja fixo no seu propósito, ali sim, vais ter o foco e a determinação de consegui-lo. Tu disseste e tocaste num ponto que eu concordo plenamente, que é a questão do conformismo, né? O acesso é muito comum quando você tem acesso a algumas coisas, ou quando você consegue aquilo que você estabeleceu, seja uma meta, seja lá o que for, automaticamente, se tu não tiveres controle, entras naquilo que é a zona de conforto, né? Certo. Que é a zona em que você sente que tá bom, até aqui chega. Só que em contrapartida, há um perigo nisto, né? Que é o perigo da zona de conforto. Você acaba por se conformar, que é conforme a caixa, conforme o meio, e o crescimento acaba por ser retardado. Certo. As ambições acabam por reduzir bastante. Mas aqui tem um ponto que gera curiosidade, Messias.
Quando é que nós conseguimos distinguir que um propósito que é autêntico ou que não é autêntico? Que isso é algo passageiro, só uma, né? Aí um clique foi algo, é algo passageiro, acho que eu queria isso para a vida, mas afinal de contas não é tão autêntico quanto aquilo que você deveria seguir. Né? Quando é que nós conseguimos distinguir isso? Né? Quando é que um propósito é autêntico e quando é que um propósito não é assim tão autêntico no que diz respeito àquilo que é abraçar uma causa, abraçar um objetivo maior na vida. Tendo em conta que temos pessoas que já tomaram decisões das quais se arrependem até hoje. Certo, Sim. certo. E é mesmo nisto que podemos nos focar. O propósito responde à pergunta por quê? Por que de tal coisa? Por que da vida? Por que faço isto? Por que faço aquilo? Então, e aqui devemos colocar o que fazes é o que gostas. A questão é essa. Ok. O que tu almejas é necessário mesmo? Por que queres almejar ou chegar até tal nível? Não é? Okay. Então, é uma questão que vai nos ajudar a saber, não é? Se o nosso propósito é autêntico, não é? A finalidade que queremos ter com tal propósito também conta muito. Também conta muito. Porque, por vezes, você queres algo só porque viste nos outros. Não porque necessariamente tu precisas aquilo, não é? Então, geralmente a sociedade também nos corrompe. A sociedade nos corrompe a partir da medida que nós criamos o nosso propósito, mas em função das pessoas que se deparam conosco, acabamos por abandonar o nosso propósito e seguir outros propósitos. Assim sendo, quem deixa o seu propósito para seguir outros não tem o discernimento de qual propósito autêntico é ou tem. Há pessoas que têm seus propósitos, mas por alguma razão, né, acabam por se desviar ou acabam por passar num processo de imposição. Isso é, né? Eles Sim. acabam por ser impostos algumas coisas. Mas até que ponto é que a pessoa consegue diferenciar, né, que as suas decisões em busca desses objetivos maiores estão a ser impostos ou as decisões tomadas são conscientes? Há um grupo de pessoas na sociedade, não é? Que acabam por levar outras pessoas que são as mais fracas. A sociedade, por si só, é dividida pelos fracos e pelos fortes. Não tem não como. É? Exatamente. E os mais fracos acabam por seguindo os mais fortes. Por vezes não por força, mas por influências morais, não é? Porque você admira tal pessoa. E a nossa sociedade está muito virada nisto. Está muito virada nisto. Não sei se te sentes satisfeito respondendo desse modo, porque penso ser a realidade que nós temos no nosso dia a dia. Não, é muito comum. E é muito nosso comum. dia a dia. Somente jovens, né? Somente Sim. jovens, facilmente influenciáveis. Até hoje nós conseguimos ver que até as crianças têm um modo de crescimento ou atitude na infância diferente. Sim, totalmente Um modo diferente. totalmente diferente. Sim, infelizmente. Em função daquilo que é o nosso dia a dia, não é? As crianças acabam por apresentar um desenvolvimento meio que assustador, mas que de algum modo conseguimos dar conta que o meio, as pessoas que andam com a criança, não é? E podemos aqui olhar as creches, não é? Os jardins de infância, não é? As babás, não é? De algum modo mudaram também aquilo que é o propósito, não é? Do crescimento das crianças. Mas o ser humano, por ser alguém racional, por ser um ser racional, acaba se adaptando a isto. Acaba se adaptando a qualquer propósito que lhe é imposto, não é? Mas a questão aqui não seria a imposição do propósito, mas a autenticidade do seu propósito. Ok, escolha consciente, esse é o ponto. Sim, a consciência tem que estar de acordo com o que tu queres.
não é? Se queres ir à direita, não podes ir pela esquerda. A consciência tem que se definir, não é? Isso é muito comum, né? Aqui para a nossa realidade, que os jovens são facilmente influenciáveis, por algumas razões, talvez o nível de educação, né? Também se conta muito, o nível de escolaridade. Até não diria até o nível de escolaridade, diria aproveitamento escolar. Sim, né? aproveitamento escolar, Diria, certo? não diria o nível, diria aproveitamento escolar, né? Um aproveitamento escolar, referências dos próprios jovens, a qualidade das músicas que eles ouvem, os programas de TV que assistem, as figuras públicas que eles seguem, tudo isso influencia. Mas qual é o momento, se tivesse que dizer para alguém, né, uma chamada de atenção, qual é o momento que essa pessoa tinha de estar atento e ligado para que ele não, para que ele perceba, né, que daqui para aqui pode ser perigoso para você, porque isso pode desviar dos seus objetivos maiores definidos. Como é que ele... Porque às vezes nós dissemos, tá bom, é um jovem, podemos chamar atenção, isso ok, isso às vezes funciona. Mas há casos que não funcionam. Sim. Né? Até que ponto é que o jovem, e me refiro não funciona também para outros casos, de jovens que não têm essa oportunidade, né? De terem pessoas para poder chamar atenção, para poder falar, conversar, passar aquela visão de vida e educação. Como é que, no caso de jovem, vou concentrar nos jovens, como é que ele consegue, como é que ele pode perceber? A vida é feita por exemplos. Exemplos. E aqui temos que saber se a pessoa que está a aconselhar, em primeiro lugar, tem o melhor exemplo possível. Tem o melhor exemplo possível. Porque muitos dos jovens seguem simplesmente aquilo que vejam. E como dizem, não há nada que não seja do outro. O que está acontecendo na vida de um jovem já aconteceu com outro. Ok. E isso vai se repetindo. Vai se repetindo. Então, o modo que se aconselha também conta muito. Eu dou conselho ao jovem de acordo com a experiência que eu já passei. Eu não posso dar um conselho a alguém, não é? Muito tendo em conta que eu não passei por aquilo, ou pelo menos não frequentei essa situação com alguém. Ok. Não é? Por exemplo, se um jovem consome álcool de um modo exagerado, não consigo aconselhar estes jovens se eu estiver no mesmo caminho. Sim, no mesmo caminho. É? Então conta muito o modo como aconselhamos alguém. O exemplo de vida do aconselhador e de quem é aconselhado também devem ser situações diferentes, não é? Ok. Tem que ser o bom aconselhar o mal e assim por diante. Ok. E essa questão do conselho, né? Se tivéssemos que fazer uma análise mais profunda de um ponto de vista, vamos lá, geral, até que ponto é que é perigoso aceitar o conselho de alguém? Bem, temos que conhecer a pessoa que aconselha. Porque vamos lá pensar, vamos tentar, só para fugir um pouco do tema a propósito, vamos lá pensar. Há pessoas que darão conselho para jovens do tipo, imagina alguém que está a dizer, né? Seja lá um primo, um tio, seja lá o que for. Olha, para você conseguir ter sucesso nos negócios ou na vida, tu tens que fazer isso, mas ele nunca construiu nada. Sim, é aquilo que eu disse. Às vezes não fez um negócio. Temos que conhecer a pessoa que aconselha. Sendo um tio, sendo um vizinho, um amigo, é fácil. Se for os pais. Sim, se for os pais. Ou os irmãos. Bem, os pais, mais ou menos, não é? Mais ou menos em função de quê? Muitas das vezes os pais acabaram por investir em si como filho. Não é? Acabaram de investir no filho. E nós africanos temos essa cultura. Os pais dão no duro, não é, confiando que o filho vai retribuir isto depois. Mas agora, quando é um vizinho, quando é um primo, um tio, já é diferente. Porque temos que olhar pela vida da pessoa que aconselha e refletir isto na nossa vida. Não é? Quem me aconselha a abrir uma empresa, a comprar uma casa, mas vive na casa de renda, é complicado. Ok.
Se você me aconselha a abrir uma empresa e desde a tua infância Você nunca abriu uma empresa, nem uma bancada tu tens, é complicado, não é? Por mim é mais simples dar conselhos, não é? Que a pessoa, neste caso vou chamar de aconselhador, segue ou tem, não é? Na sua vida, dou esse conselho a outrem. Com base em. É que tu disseste, Evidências. né? Com base em evidências. Evidências. É preciso ser exemplo naquilo que você transmite para os demais. Exato. Porque não faz sentido, e isso é muito comum na nossa sociedade, né? Não faz sentido pessoas que nunca construíram nada e querem ensinar você como construir alguma coisa. Certo. Né? E quando tu dizes que não, eu não vou por esse caminho, não farei isso, acabas por ser, de certa forma, mal visto. E tu disseste num ponto que também, essa é minha visão, que é a questão do... Devemos, às vezes, ouvir o conselho dos pais. Mas nós sabemos que o amor dos pais, especialmente o amor de mãe, ele é um amor é muito doce e, ao mesmo tempo, um pouco perigoso. Sim, né? perigoso. O amor de mãe tem essa inclinação. Que, da mesma forma que ela não quer que você se fere, ela não quer que o filho esteja exposto ao mundo, né? Aí o mundo é uma selva, ou você é presa, ou você é predador. Certo. E ela às vezes observa sempre os filhos do ponto de vista de presa, né? Que um predador vai chegar e vai se aproveitar do filho. Só que no outro lado, isto acaba por ser um atraso. Você quer tomar decisões maiores, arriscar-se mais, e ela tem uma visão diferente do mundo. Ela é uma questão de amor, ela quer te proteger, não quer que você se fere. Só que automaticamente ela acaba por atrasar também a sua dinâmica. Por exemplo, um filho que sai, às vezes um filho que já trabalha, que sai da casa dos pais, e os pais questionam, né? Não que sei por que você está aqui, tu está bem, tá, essa coisa toda por aí fora. Mas automaticamente eles estão a roubar a oportunidade do filho de se expor ao mundo e crescer um pouco mais. Nos pais, vamos pensar agora nesse caso, que é o caso dos pais. O filho aceitando, né? Na busca de um propósito. Eu tenho definido um objetivo maior na vida, isso é o que eu desejo, isso acontece muito com os pais, também pais financeiramente bem-sucedidos. O filho quer seguir a arte, eu quero ser, né? Artista, quero seguir arte, Okay. mas o pai quer ser médico, porque é uma tradição da família, todo mundo é médico, o pai tem clínicas e tal. Existe alguma forma de nós conectarmos propósitos? Ou é mais sensato o filho dizer: isto não me cabe, isto é o que é o correto para mim, vou seguir este caminho, não propriamente o caminho que o pai estabeleceu? Ou como é que ele pode, de alguma forma, fazer uma análise mais profunda, entender do que nós falamos, né? Do erro, ele pode querer ser artista e dar-se mal, né? Pode querer ser artista e dar-se mal. Como é que nós podemos fazer? É possível nós combinarmos propósitos em busca de um propósito maior? Ou propósito é propósito independentemente da dimensão? Propósito é propósito independentemente da dimensão. Quem corre por gosto não se cansa. E por outra, deve-se entender que propósito é coisa do coração. É algo que tens que ter amor por isto. E nós sabemos que quando há amor por alguma profissão, por algum objetivo, as coisas realizam-se. Custa o que custar. Basta ter determinação, persistência. Devemos também lembrar que nestas situações o propósito vai ser maior do que qualquer coisa quando você não desistir facilmente. E aqui os pais podem determinar um certo propósito para si, mas tens que saber que esse propósito pertence mais aos pais do que a si, porque não tens o mesmo amor por isto, não é? Porque vamos aqui imaginar na arte, no que se referiste, não é? Eu que quero ser artista, quero ser rapper, por exemplo, é porque eu sinto uma paixão, um amor nisto, mas os pais querem que eu seja médico, não é? E acabo tendo que estudar a medicina de um jeito esforçado. Há quem vai até despertar um certo amor ao longo do estudo. Sim, vai despertar. Mas na sua maioria as pessoas acabam por estudar de uma forma mecânica para satisfazer o desejo dos pais. E acontece no final o quê? Ele termina os estudos, mas não segue a área que se formou. Acaba sendo um médico rapper.
O médico acabando sendo o médico a gravar músicas e por aí fora. Exato. Então, vai ser necessário sempre conciliar o amor sobre a arte ou então a profissão ou aquilo que desejas seguir. Tem que ser combinado mesmo. Há que se ter amor sobre o propósito. Ok, a proposta é aquilo que mexe com o coração da pessoa. Certo. Independentemente se há retornos financeiros ou não, né? Exatamente. Não é uma questão de finança. Não, o propósito não é uma questão de finança, é uma questão de realização. Independentemente se é um caminho altruísta, né, que é a questão de você zelar pelos outros, se é um caminho financeiro, Certo. Independentemente disso. Certo. Ok. Não é porque há quem vai achar que o propósito para a vida é a felicidade. Então ele vai vivendo buscando a felicidade. Que nunca encontrará. O que nunca encontrará, porque a felicidade é algo momentâneo, Sim, aquilo agora. é passageiro, não é? Eu, nesse momento, estou feliz com a situação, mas depois estou triste, estou cabisbaixo. Ninguém é feliz no futuro. Exatamente. E há quem vai buscar a felicidade, aliás, vai buscar o propósito no prazer, não é? E o prazer também é algo que é momentâneo. Você tá prazeroso agora em função da situação, não é? Ou do contexto, mas depois assustas que o prazer terminou e tens que procurar outro prazer, não é? E ainda há quem busca o propósito no poder, não é? Na vontade de possuir o poder, não é? Para poder satisfazer os seus desejos, as suas ambições e por aí fora. Aí vai. Então, nesse caso, existem propósitos errados. Na verdade existem. Na verdade existem propósitos errados, porque o propósito é algo que tem que se adequar às virtudes. Ok. As virtudes. E as virtudes como a sabedoria ou prudência, não é? As virtudes como a justiça, virtude como a temperança, nos ajudam a se abster dos erros ou dos vícios, não é? Contrários ao propósito. Eu perguntei isso porque quando tu disseste a quem encontra na política, e assim, quando colocamos políticos no meio, né? Certo. Sabemos como é que é esse tipo de gente. Claro, tem políticos bons e muitos, né? Mas como dizem que a política é arte e tal, a malta já sabe como é que é. Mas agora, ainda na questão da decisão, Messias, é possível, isso para mim é interessante, que é a questão, é possível nós termos uma vida, temos uma vida correta, tomando decisões erradas para benefícios corretos. É possível. Tu tens de definir algo que é ok. Esse tu disseste tem que estar em volta de virtudes, né? Definir que eu quero ser isso, aquilo, eu quero fazer isso. Ou talvez um objetivo altruísta. Só que para chegar nesse caminho, tomar decisões erradas ou não muito boas, em benefício daquilo que é o mais correto. Será que isso acaba por atrapalhar de alguma forma? Ou blisca aquilo que tu acabaste de dizer nesse caso, das virtudes em volta do objetivo maior? Olha, a questão é bem colocada. Os meios justificam os fins? Os fins. Não. É o seguinte, a questão é bem colocada, mas aqui há uma questão. O certo e o errado também está em conflito. Porque a sociedade, por vezes, acaba trazendo o certo e o errado que não se adequam à ética. Há, por um lado, pessoas que querem criar o seu certo e o seu errado. A sociedade também traz essa imagem. E aqui nós, ao questionarmos isso, temos que refletir melhor para não transmitirmos uma mensagem errada aos que estão nos assistir. Ok. Porque é muito bom que... Porque nós já imaginamos se o certo fosse o errado e o errado fosse certo. Seria a mesma coisa, não? Eu só inverteu. Não. Se o errado fosse certo e o certo fosse errado. Eu até trago aqui um pensamento, não é? Se tudo aquilo que durante o tempo crescemos com ele
não é? O bem e o mal que nos ensinaram desde pequeno fosse contrário um ao outro. Se o bem que os nossos pais foram nos ensinando desde pequeno fosse o certo, fosse o errado Fosse o neste errado. caso, e o errado que nos ensinaram fosse certo. Ok. Até hoje, nessa fase adulta em que estamos, seria uma descoberta que destruiria todos os nossos propósitos. Todos Seria os uma nossos ilusão, propósitos. né? Tudo seria uma ilusão. Seria uma ilusão. Não é? E aqui eu traria também para os religiosos, porque a religião nos traz o propósito, parece que o propósito mais certo para a vida. É na religião onde nós conseguimos ver, parece que a vida tem sentido, porque depois desta vamos encontrar a salvação e ter uma vida perfeita, onde vamos andar nus, não é? Comendo na mesma mesa que os leões, não é? Vamos poder partilhar como irmãos, a minha esposa será minha irmã e por aí fora. Então, a religião nos traz uma visão de propósito de vida diferente daquilo que a ciência, que a filosofia não é, vai nos trazendo. Acho que o propósito religioso é mais explícito. É né? mais explícito, mas é mais... como é que eu poderia dizer? É mais explícito, mas ao mesmo tempo é difícil. Claro. É difícil porque tu tens que cumprir com uma certa regra, não é? Te apresentam uma certa regra de vida. Difíceis. Exatamente. Pra cacete. Tens que acreditar numa certa divindade. Já na filosofia ou na ciência é diferente. Você escolhe o propósito e vais trabalhando nesse propósito. Se é felicidade que tu queres alcançar, vais trabalhando na felicidade, tens que procurar meios para obter a felicidade. Mas esses meios devem ser procurados sem que você, não é, firas os outros. E aí onde vamos recair, que não possas usar os outros como meio para encontrar determinado fim, mas como... não podes usar os outros como meio para encontrar tal fim, que é a felicidade, mas que esses outros sejam a finalidade para que juntos sejam felizes. Ok, aí a questão da questão da liberdade também, né? Exatamente. Que é um grande dilema dos tempos atuais, né? Com essa polarização política entre esquerda e direita, né? Que as pessoas acabam por não distinguir essa questão. Tu tocaste num ponto que é interessante, que é não devemos usar os outros como meios para determinados fins, mas devemos utilizar as pessoas como tu usaste a questão da finalidade. Sim, exato. As pessoas devem ser o fim. As pessoas devem não ser... É? De todos os meios que tu usares, as pessoas devem ser o fim. Quer dizer que elas devemos... Volta e meia, eu sou uma parte de você, certo, e você é uma parte de mim. Somos todos coletivo, né? Exatamente. Apesar de que a sociedade nos vende a individualidade brusca, temos que competir, salva-se quem puder. Certo. Essa coisa toda. E aqui também vem a questão da liberdade. Vamos lá pensar, se o propósito é algo individual, né? É uma questão individual, mas com a consciência que o meu propósito não deve ser um motivo, talvez, da infelicidade dos demais, né? Certo. E até que ponto é que as pessoas falham nessa questão quando nós trouxemos a liberdade como uma desculpa, às vezes, para infringir essas questões? Não, eu sou livre para agir da forma que eu bem entender. Eu sou livre, eu tenho direito à liberdade de expressão, de ações e não só. Até que ponto é que nós devemos distinguir isto? Ou do ponto de vista filosófico, o que é que seria liberdade? Do ponto de vista filosófico, a liberdade é a capacidade que cada um dos homens tem de escolher entre várias opções uma delas, não é? Mas sem ferir com os outros, sem causar dor a si próprio e nem aos outros. E aqui deve-se lembrar que a liberdade traz consigo o respeito entre um e o outro. Ok. E o exemplo mais prático que eu posso aqui colocar é que, na liberdade, o meu terreno começa onde termina o terreno do outro. Eu não posso colocar o meu terreno dentro do terreno do outro.
Mas até que ponto é que somos mesmo livres para tomar decisões em busca desse mesmo propósito? Não, nós nascemos livres. Nós nascemos livres. Não é? Desde pequeno nós somos livres. Será que todos são livres? Alguns Será acabam que por ser... todos são? Acho que todos são livres, né? Mas será que todos vivem em liberdade? Exato. Alguns acabam por se amarrar, não é? Em algumas situações da vida em função das suas escolhas. Aquilo que você escolhe muitas das vezes se deixa preso na mão dos outros, não é? E devemos prestar atenção nisto. Quem se fixa muito no braço dos outros acaba dependendo desta pessoa. Ok. E você, sem saber, vais notar que a tua vida parece que está a depender da vida do fulano. Isso será que tem alguma coisa ligada ao medo? Exato, o medo de arriscar, o medo de enfrentar algumas situações da vida. Mas muitas das vezes é porque você cresceu assim. Muitas das vezes porque você dependeu do pai, dependeu da mãe para certos fins, certas coisas. E podes, ao longo do seu crescimento, não ter a presença da mãe, não ter a presença do pai, que tanto dependestes. E vais acabando abraçando outras pessoas que vão te ter na mão como se fosse alguma coisa, algum objeto. E como é que nós podemos lidar com o medo nessa questão da busca de objetivos maiores? É aqui onde eu recaio no conheça a si próprio. Autoconsciência e autoconhecimento? Tu tens que se conhecer. Isto Tens é- que saber o que é forte em si, o que é fraco em si e tens que trabalhar nisto. Ok. Tens que evoluir, tens que moldar a sua personalidade, não é? Desde a parte mais fraca até a parte mais forte. Ok, faz sentido. Infelizmente são um pouco as pessoas, especialmente jovens, que têm a dificuldade de saber lidar com essa questão. Por serem facilmente influenciáveis, né? Influenciados nesse caso, às vezes acabam muitos nem se conhecem, né? Ele acredita que ele é alguma coisa quando na verdade ele é outra coisa. Tá bom, ele até sabe que o nome dele é tal, bora do X, é filho dos senhores tal, por aí fora, mas ele não sabe exatamente o que é que está, o que é que há dentro dele, né? Porque ele acaba por dizer que eu sou isso, mas toma decisões contrárias Sim, àquilo que porque ele... o saber o nome, o seu próprio nome, não é? O saber que você vive aqui ou vive ali, com Y com X, filho do Y ou filho do X, não basta. Você tem que questionar a si próprio. Quem sou eu? Para onde vou? Não é? E qual é o meu objetivo aqui nesse mundo? Tens que questionar isto. E eu aqui coloco uma coisa. Você alguma vez já parou para pensar por que você é pessoa e não cão, não, não outro bicho? Tem que questionar, tem que saber. Tem que saber. Essa é uma pergunta. Da pessoa não pensa, e aí, como é que tu vais pensar? Por que eu sou um ser humano e não sou uma outra coisa? É aquela reflexão que eu coloquei há alguns instantes sobre o ensino que nós recebemos do bem e o mal. Eu coloquei isso na mesa. E eu volto a colocar isso porque em algum momento você tem que se questionar. Porque se calhar algo ao longo da evolução humana sofreu alteração. Não, eu já me questionei sobre isso. Não, porque que eu sou... Isso não. Por que você é humano? Não, me refiro na questão dos ensinamentos. Eu me refiro a isso no ponto de vista... no ponto de vista cristão. Cristão. Sim, digo isso, já me vi numa situação de gênero em que eu, pelo histórico, né, dos ensinamentos, já cheguei a uma fase em que eu parei e me questionei mesmo. Será que aquilo que foi transmitido de alguma forma não estava errado? Né? Será que é o certo? Será que é errado? Ou até que ponto é que é certo? E até que ponto é que é errado? É que é errado. Quais foram as verdades e quais foram as mentiras? Certo. E se essas foram as verdades, qual foi o propósito dessas verdades? E se essas foram as mentiras, qual foi o propósito dessas mentiras? Então, um dos propósitos que vão sempre nos colocar na filosofia é este. É buscar a verdade, o conhecimento da verdade. Conseguimos encontrar a verdade? E conseguimos encontrar a verdade em função daquilo que é o próprio conceito de conhecimento
que nos diz que o conhecimento o conhecimento é a verdade justificada. Ok? Verdade justificada. Não basta te dizer que isso é a verdade. Tem que É preciso justificar. que é verdade porque tem isto. E o conhecimento passa por um funil que vai filtrar, não é, cada um daqueles que são os aspectos que fazem de tal conhecimento ser verdade e não mentira. Mas aqui, e tocando nesse ponto, depois para nós poder passar para outro ponto, mas a verdade não depende de contexto? Não, a verdade é universal e absoluta. Porque não há verdade do Y, a verdade do X. será que não é será que não existem coisas que são verdades para a nossa comunidade e para outras comunidades não é verdade? Não faz sentido isso. Existe tradicionalmente e culturalmente aspectos particulares a uma sociedade. Mas universalmente tudo que é certo ou verídico ou verdadeiro em Angola deve ser verdadeiro na França, no Brasil, não é? Mas agora, quando você separa dois aspectos, não é? Com conhecimentos diferentes, ou um aspecto com conhecimentos diferentes sobre o mesmo aspecto, ali um destes tem que ser verdadeiro, ou os dois têm que ser falsos. Ok. Quando há questões de comparativas, eu pergunto isso por quê? Porque uma vez eu já conversava com alguém, estávamos a falar sobre essa nova tendência dos tipos de músicas que tocam muito às vezes na sociedade, principalmente do estilo que nos identifica, né? que é o Kuduro. E o teor das letras de muitos cantores. E nós dissemos, será que estávamos a falar a essa pessoa, será que isso é certo ou errado? E depois nós sabemos como é que o angolano é. Quando estamos a falar se algo é certo ou errado, depois começamos a trazer exemplos de fora. Exatamente. Somos assim. Exatamente. Não, ainda no CX é assim, mesmo no Brasil, mesmo no CX, mesmo nos Estados Unidos e tal. E aí nós chegamos num ponto em que nós dissemos, depois tocamos sobre a arte, né? Quando eu digo, por que eu perguntei se é verdade, se a verdade pode mudar e dependendo do contexto? É como a questão eu apeguei-me nisso por que razão? Se eu estiver errado, faça-me correção, por favor. Isso não seria a mesma coisa quando falamos sobre moralidade? O que é moral em um local, em outra geografia pode ser imoral? E isso de alguma forma não deveria estar ligado. Não, é verdade que isto aqui é imoral. O que é? Conteúdo de produção de filmes adultos, pinturas né? Com teor meio sexualizados por aí fora. E em outra geografia, sim, é verdade que isto aqui é imoral para a nossa realidade. Né? Aqui isso não funciona. Será que isto não influencia bastante? Por isso é que eu pressionei nesse ponto. Se a verdade não muda em função da geografia, ou também se não muda em função do tempo. Aquilo que era verdade no passado pode ser mentira hoje. Não, a verdade é e sempre será ela mesma. Não muda. Não muda. Ok. Não muda em função do tempo, não muda em função da geografia também. E devemos compreender algo aqui. Em filosofia, a arte é particular às culturas. Ok. Principalmente a música e a dança. Sim. São aspectos que vão espelhar a beleza de uma cultura. Foi Platão que falou acerca disso, né? Na República. Platão, né? na República, Sim, a República. Exatamente. É bom saber que acompanhas a filosofia. Não, eu tenho esse livro. E no entanto, muitas das vezes acabam por corromper o belo, trazendo consigo alguns adornos que parece ter o propósito de embelezar mais, não é deixar mais belo, mas acabas por estragando aquilo que é a beleza da dança e a beleza da música, não é? Em função da mensagem, em função da visualidade. E aqui devemos colocar alguma coisa. Quando falamos que a moral é
Vai variando em função Vai do variando em contexto. função do contexto. É certo isto. Ok. Porque a moral não é ética. Nós devemos saber que a ética é a ciência da moral. A ética é geral e a moral é particular para um determinado povo ou sociedade. É lógico que o que é moral aqui em Angola pode ser imoral num outro país. O contrário também, né? E o contrário. O que lá é moral aqui Mas para nós. o que é ético é geral, é para todo o universo. É para todo o universo. Eticamente, algumas músicas, algumas danças são, não é, são incorretas para a nossa sociedade e não poderia falar por idade, não poderia falar por idade, porque quando queremos evitar ofender uma certa camada da sociedade, por exemplo, as crianças, não é? Não podemos deixar com que os mais velhos usem tal coisa. Devemos conservar até para os mais velhos. Porque a criança lhe é passado o ensinamento através dos mais velhos. Sim, através dos exemplos. Se Né? eu quero conservar o conhecimento ou a inocência desta criança, eu tenho que afastar isto até dos mais velhos. Não podemos dizer agora que há filmes para adultos e filmes para criança. Não, para outra geografia, né? Sim, para aqui, para nós é errado, esses filmes estão todos errados. Exatamente. Eu, no meu pensamento, quando falamos de filmes de adulto, é ofensivo. Não, é ofensivo. É ofensivo. Sim, para a nossa realidade isso é ofensivo. Exato. Apesar de que, né? Porque eu digo isso porque esse é o ponto. Nós sabemos, nos Estados Unidos, existe uma indústria disto. Certo. Né? Mas aqui para nós, do ponto de vista mesmo, diria até do ponto de vista cultural, para nós isso é extremamente imoral. Exato. Né? Isso é inaceitável. Eu acho que todos nós também na sala sabemos que isso aqui é inaceitável. Nunca, diz que nunca se diz nunca, mas também podemos dizer isso. Acho que nós nunca poderemos aceitar que isso seja normal para a nossa realidade. Né? Porque é extremamente imoral isso. Porque, só para acrescentar, a consciência humana, seja de adulto, seja de criança, ela nunca vai aceitar o que se faz no filme adulto, não é? O que se vê no filme adulto como algo bom para uma idade e algo errado para outra idade. Vamos pensar o seguinte, aqui o que eu acho que é super interessante, que é que tu disseste sobre a autoconsciência, a questão da autoconhecimento, eu concordo bastante com isso, a questão, se você não sabe exatamente, ou se você não explora essa questão da autoconsciência, é muito fácil você ser influenciado por terceiros, né? E sabemos que quando você entra nas influências de terceiros é um caso sério. Eu gosto muito da filosofia por um motivo. Por dois motivos primeiro. Porque as respostas acabam por se tornar tão óbvias e nos fazem refletir, né? Você viaja, ela consegue, acho que ela consegue te levar para o futuro e você consegue vivenciar isto no presente, né? Quando falamos sobre medo, nesse caso, e tu disseste que essa questão dos jovens seguirem outras pessoas, eu acho que também tem muito a ver com a questão da primeira insegurança, né? Isso conta muito, entra muito em jogo. Sou inseguro para tomar as minhas próprias decisões, então é mais fácil que eu me apoie em grupos que é para poder me sentir seguro. O medo atrapalha no propósito da pessoa. Certo? Muito, atrapalha. Muito. Em 3 passos, como é que um jovem deveria, como é que alguém, não sou jovem, como é que alguém deveria agir que é para poder escapar disto? Bem, nós os filósofos, não é? Nós os pensadores, em geral, levantamos mais questionamentos para encontrar uma determinada reflexão, não é? Sobre algum assunto, do que trazer em si a solução ou o caminho a seguir. Okay. Mas vou procurar aqui, do modo mais rápido, colocar a resposta para essa questão. Eu penso que a autoconfiança também é muito importante na vertente do medo, para enfrentar os medos. Não é? Autoconfiança. E por outra, tens que conhecer o que você quer seguir. Nesse caso, eu poderia falar estudar. Tens que estudar, não necessariamente numa academia. Mas tu tens que conhecer o que você vai seguir ou quer seguir. Não é? E um terceiro elemento seria a persistência. A persistência. Exato. Eu digo que toquei isso, inclusive, na obra
né, aí no livro que está aí a terminar, eu digo que a persistência ela é a mãe de todas as virtudes. Exatamente. A persistência. Acho Exato. que o mundo mudou por causa disso. Persistir. Homens armados com nada, simplesmente com suas ambições e visões, conseguiram transformar o mundo por meio da persistência, né? Exato. Que é a mãe de todas as virtudes, nesse caso. Uma vida com propósito necessariamente precisa ser feliz? A felicidade é o resultado de todo o propósito, não é, que foi alcançado. O caminho pode ser infeliz, Exato. desde que o O objetivo caminho pode ser turbulento, mas no fim, na chegada, temos a felicidade. A plena felicidade. quer dizer que independentemente das dificuldades. dificuldades, não necessariamente o nosso caminho que nos leva a um objetivo maior será um caminho só de agrados, né? Exato. Que de algum momento ou de alguma maneira os obstáculos, as dificuldades fazem parte do caminho, da trajetória. Certo. Você precisa estar focado naquilo que é o objetivo maior, né? Até porque um dos sinais de que as coisas estão a correr bem são as turbulências, são as dificuldades. E como dizem por ali, se as coisas estão a dar sempre certo, tão simples demais, desconfia. Tens que desconfiar. Sim, não é, Tens que desconfiar. impossível, desconfia. Exato. As coisas estão a dar certo demais, desconfia. Alguma coisa está errada. Né? Em todas as escolhas tem que haver Tem que dificuldade. haver dificuldade. E quanto mais dificuldade ter numa escolha, persista. Exatamente. E eu até costumo dizer o seguinte, Messias, que conforme dizem, a vida é um jogo mesmo, né? Porque se nós observarmos naquilo que é a dinâmica dos jogos de videogame, né? Sim. Quanto mais estamos próximos do final, né? Exato, mais antigamente falávamos que é bater a missão, A né? missão é bater recorde. Bater recorde. Ok. Quanto mais estamos próximos de bater o recorde, as dificuldades vão aumentando. Porque no nível 1 a dificuldade é mínima. Sim. No nível 2 Vai a dificuldade vai crescendo assim sucessivamente. Exatamente. E a vida acaba por levar esse mesmo caminho. Exato. Né? Porque a vida é um processo. É um processo da existência humana. Não é? E eu não diria só da existência humana, dos seres vivos. Ok. É um processo. E este processo tende a ser aquilo que está em constante mudança. E nas mudanças é onde estão as dificuldades, não é? É aquilo que dizia numa música, só que eu penso que eu esqueci aqui o autor da música. Ninguém nasce jovem. Os adultos de hoje foram as crianças de ontem. Sim. Não é? E sendo criança, passando a idade adulta, você passa por muita coisa. E digo sempre, quem não tem propósito acaba por passando por muitas dessas coisas difíceis de uma forma em vão. Em vão, né? Exato. E são dificuldades, muitas das quais jamais imaginávamos que conseguiríamos ultrapassar. Exato. Né? Mas como também Quase que nos matavam. diz um provérbio... Quase que nos matam, né? Sim, diz um pensador, não é? Que para quem não sabe o seu destino, qualquer lugar basta. Sim, né? Se você não sabe por onde... Claro, isso acontece muito, né? Se você não sabe o que você quer... quero ganhar, né? Dizem, quero ganhar mais, quero ter mais, mas ter Certo. mais quanto, ganhar mais quanto. Exatamente. Quero chegar no CX, mas chegar como? Como é que tu chegarás lá? Eu concordo plenamente com essa visão, que é a questão... E até esse ponto me deixou um pouco reflexivo. Ok. Se você não sabe exatamente qual é o teu objetivo maior na vida, estás a passar as dificuldades que tu estás a ultrapassar, São em vãs. em vãs. Exato. Sim. Porque não adianta nada, né? Se você não sabe, tu não sabes o que é que você quer, o que adianta você estar exposto à dificuldade quando você não sabe por que é que estás a ultrapassar isto, por que é que estás a enfrentar essas dificuldades? Faz totalmente sentido. Mas agora, Messias, como é que as decisões que desagradam a família, propósito, eu vou tocar sempre nesse ponto porque para a nossa realidade, porque é uma das coisas que mais levam justamente jovens a desistirem dos seus objetivos, porque não quer desagradar A, não quer desagradar B, nesse caso, né? Mas como é que não? Como é que parecem? Como é que essas que desagradam nós podemos alinhar com os objetivos finais?
como é que eu alinho, Eu estou muito nesse ponto porque isso, todos nós já passamos por isso. Eu já tive uma experiência do gênero que lá atrás, quando eu procurava o primeiro emprego, ainda estava aí, ainda era mais adolescente, um pouco mais adolescente, por aí fora, aquilo foi um escândalo, por aí fora. Lembro que os meus pais se escandalizaram, mas, e o discurso era sempre aquilo que a maior parte dos pais dizem, né? Que você está a passar fome, quer trabalhar por quê? Como se, acho que de certa forma não há uma percepção clara deles que você quer seguir um caminho, né? Que você quer seguir um caminho, que você encara a vida de uma forma diferente. Como é que os jovens, até que ponto é que isso atrapalha? Já falamos acerca disso, né? Mas como é que o jovem, eu toco muito nesse ponto porque isso para mim é extremamente essencial. Bem, analisando como pai, bem, o posicionamento dos pais é legítimo, é bom, é aquilo que dizias no princípio, que é protetor. É protetor, sim. Já tem que proteger. Tem que proteger. Mas também o posicionamento do filho que quer crescer, quer mostrar que já pode, também é bom, porque aqui apresenta o desafio do seu propósito, daquilo que ele pretende ou daquilo que ele escolheu. Então, os pais têm que saber que tarde ou cedo os filhos têm que mostrar o crescimento, têm que desenvolver-se com ou sem o apoio deles. Claro. Não é? O filho vai tomar a decisão daquilo que pretende seguir. Os pais têm o direito de opinar na decisão dos filhos, tentar ajudar a discernir, a refletir sobre o propósito dele, de modo que ele sozinho reflita melhor. Exato. Mas depois disto, a última decisão é daquele que vai viver o seu propósito. É do próprio filho. É do próprio filho. Exato. E na verdade eles têm que respeitar. Só que muitas das vezes os pais saem feridos em função da decisão que não foi aceite, aquilo que eles queriam pelo filho. Como se fosse um desrespeito, exato, né? Aquilo que eles queriam que o filho realizasse, não é o que o filho realiza. E acaba sendo contrário à vontade deles. Mas só que a vida é mesmo assim. Ninguém foi feito para agradar o outro. Os pais têm que saber isso. Os pais têm que saber que o meu filho hoje está no meu colo, mas amanhã ele vai andar. Ele não me pertence, ele exato, pertence ao mundo. Pertence né? ao mundo. Mas o pai tem que ser capaz de ver o filho e por vezes acabar dizendo que quando eu te vejo, eu me revejo. E o filho, mesma coisa. Pai, quando eu te vejo, eu me revejo. Por quê? Eu dizia no princípio que não há nada que não seja do outro, porque o filho tem em si traços que o pai tem ou a mãe tem. O filho acho que não sim. só o físico, a fisionomia, não só. mas a atitude, a inteligência, a forma de tratar os problemas da vida. Porque ele, durante a fase da infância e adolescência, cresceu e olhou a mãe a resolver as situações, o pai, não é? Então pega toda aquela situação e vai colocando em si, não é? É bom sempre termos isso espelhado para que crescemos de um modo saudável. Ok, essa foi forte, Messias. Sim, essa é um ponto que acho que os pais devem refletir. Mas também, né, acho que também isso conta muito, tem muito a ver também com a questão do contexto histórico, né? Os nossos pais cresceram num outro contexto. Sim, sim. Né? E vai mais aquilo que é a nossa própria, o nosso próprio horizonte, né? Histórico, Angola, nesse caso, né? Aí em que são 50 anos, né? São 50 anos. São 50 anos. 50 anos de dificuldade, 50 anos de desenvolvimento. Depois eles cresceram num tempo, os pais, eles cresceram num tempo em que existia aquele controle, aquela regra e tanto, e não tiveram a oportunidade de experimentar essa fase que nós estamos a viver, né? Que é de mais abertura, mais liberdade, mais opções também na vida, nas decisões. E acho que de certa forma eles acabam por levar ainda, né? São autoridades, são sim, isso é inquestionável. Exato. Por isso é que nossos pais às vezes diziam que um filho não pode discordar dos pais, né? Você vai dizer que eu estou errado. Anteriormente era chicote. Não brincas. Você não pode discordar do pai.
E isso é compreensível, né? Estavam num outro mundo, era uma outra realidade, uma forma de pensar diferente. E também muitos não tiveram acesso, mas não tiveram pouco acesso também à educação formal, a livros que despertam e não só. E nessa questão, Messias, da questão do filho tomar as decisões por aí fora e não só, no teu ponto de vista, quando tu estavas nessa busca, nessa procura, o que é que mais pesava? O medo de falhar? Ou o que é que mais doía nesse? Qual era o maior arrependimento? Vamos lá pensar, era o medo de falhar ou o medo de falhar por tentar ou o medo de falhar por não tentar nesse caso? O meu grande medo, Graciano, era o medo de... Eu vou ser muito explícito com isso, se bem que deixa marcas. Era o medo de não viver mesmo tendo vida. Este foi o meu maior medo na vida. É você não viver mesmo tendo vida. Porque eu cresci no meio de uma autêntica dificuldade. E eu até hoje reconheço isto em função daquilo que é a superação familiar e particular minha, não é? Que eu tive. Então, este é o meu maior medo, não é? Este é o meu maior medo, de não viver mesmo tendo vida. Porque o meu pai foi professor, já está aposentado, e o que nunca faltou foi educação. A minha primeira escola foi em casa. O meu primeiro professor foi o meu pai. Eu aprendi com ele não só a educação familiar, não é? Na família, mas a educação escolar também com ele. E com ele aprendi muita coisa que acabei sendo ele, não é? Em mim mesmo. Eu acabei tendo a primeira profissão como professor, não é? E seguindo aqueles passos que o meu pai me deu. Mas chegou um momento que eu me questionei e eu falei que se o meu pai seguiu isto, teve aquela dificuldade, acabando assim, como é que eu estou a seguir o mesmo passo? Então tive que mudar a profissão. Não deixando de ser professor, porque aquilo era a base, sim, mas acabando agregando outros saberes, outros desafios que eu tinha que colocar e hoje são um exemplo que deixei para aqueles que me seguem. E vou deixando assim, vou deixando. Há coisas que vão agregando ao meu currículo, não é? Hoje, em função daquilo que foi o desafio que eu tive que escolher. O medo de viver, mesmo tendo vida. Mesmo tendo vida. Numa análise profunda, essa é a vida de muita gente. Certo. Muita gente não vive a sua vida. Não. Muita gente acaba por se esconder na vida dos outros. E não só na vida dos outros, como nem na vida dele, nem na vida dos outros estão. Não é? E isto, em função de algo que se passou na vida deles, em função de algo que não tiveram na sua própria vida, e em função do medo de não enfrentar os seus próprios desafios. Que é enfrentar os desafios e enfrentar os seus próprios podres também. Exatamente, exatamente. Sim, porque essa é a verdade. Um guia está a sorrir. Essa é a verdade. Todos nós sabemos que nós não somos muito longe de ser perfeito para começar. E segundo, nós temos consciência que nós estamos cobertos de coisas que diariamente lutamos para nos desfazer dessas coisas. Isso é um desafio humano, é constante. Exatamente. Quem não consegue perceber isso, que existem fardos, comportamentos que você carrega, que você precisa desprender-se disto. Até que dizem que o primeiro sinal para a cura é admitir a doença. Se você é fraco, tens que falar que és fraco. É admitir a doença. Sim, você é fraco, você é fraco. Eu sou fraco, sou mesmo fraco. E ali começas uma etapa clareza de se fortificar. Sim, clareza. Agora, você é fraco, quer se fazer de forte, acabas perdendo a si próprio.
Esse é um ponto muito interessante. É muito interessante. Eu tenho um desafio. Eu lembro, em 2020, Messias, eu li um livro que, para mim, eu diria que é um dos melhores livros que eu já li na vida. É o livro do Harry Howard, acho que o nome dele está muito em volta disso, mas o título é O Milagre do Amanhã. Ok. Esse livro aqui, eu digo que é um dos melhores livros que eu li na vida. Eu, quando li esse livro, foi em 2020, fase da pandemia. Eu lembro que na altura, em 2020, maio, 7 de maio, eu fiquei desempregado. E as coisas estavam para menos. Né? Naquela altura a tua esposa, né, estava concebida e as coisas estavam difíceis. Eu lembro que este livro mudou. Quer dizer, eu li aquele livro e apliquei mesmo numa boa, mas há uma parte desse livro que eu não esqueço, que aquilo mesmo foi profundo. No livro ele recomenda o seguinte, que você faça uma carta e envie para as pessoas que você conhece, as pessoas mais próximas, os colegas do trabalho, familiares, tanto pai, mãe, por aí fora, a companheira, amigos, e não só, todas aquelas pessoas que de alguma forma, em algum momento da vida conviveram com você durante um bom tempo. Certo, certo. E solicita para essas pessoas apresentarem 3 características negativas suas e 3 características positivas suas. E tu dizes para as pessoas que teu objetivo é que você quer mudar. Certo. Não fiquem inibidos, podem ser sinceros, dizem mesmo lá, tu és isso, aquilo. E eu lembro que quando eu recebi as respostas de todos eles, tudo muito bem que eles disseram as palavras foram diferentes, mas no caminho cruzavam-se. Exato. Né? Eram palavras diferentes, mas lá no caminho as palavras cruzavam-se. Eram sinônimos. Aí você diz, eu sou isso mesmo. Por isso eu disse aquilo que tu disseste é forte, que essa Exato. questão... E tudo isso, na Sim. verdade, é a filosofia. É a filosofia. A filosofia é assim. A filosofia é a busca. E nada se busca sem dificuldade. Não tem como. Nada se busca sem dificuldade. Você nunca vai encontrar algo sem procurar. É necessário que você procure para você encontrar. E procurando ter dificuldades. Claro. Exatamente. Tens que entrar, descer, subir, levantar, sacudir, a fim de encontrar aquilo que tu estás à procura. E a melhor parte é que quem busca com a mente aberta e com a disposição de encontrar, então logo encontra, ele sabe que não, essa é a oportunidade que eu tenho de fazer essa mudança em mim mesmo, né? Obviamente. Porque não tem tudo muito bem que nós estamos aqui, eu concordo que nós somos seres individuais, a lógica é, nós somos seres individuais vivendo para a coletividade, né? Você não é individual de uma forma, digamos que de uma forma que absoluta, né? Porque as tuas ações refletem no coletivo. Então, eu sou individual, mas as minhas ações devem ser sempre pensando na coletividade. Então, você não, eu sou assim, não, você nem é assim. Tudo muito bem que você é assim. Você pode ceder uma parte desse teu lado em benefício da coletividade. Exato. Desde que isso não roube de você, né, a vontade de viver, de buscar seus objetivos, de lutar pelas suas causas. Mas se é algo que você sabe que eu posso... E depois não tem como, Messias. A cedência é parte da nossa vivência. E aqui é um ponto que eu precisava também compreender, Messias, que é... Tu disseste sobre a felicidade. Por que existem pessoas que mesmo buscando isso, mesmo tentando, às vezes até pessoas que de alguma forma, porque para mim não é uma relação, há relação sim, né, entre felicidade, a relação entre dinheiro traz felicidade ou não, claro que traz, né, ou ela proporciona momentos, ela não é felicidade, ela traz felicidade, ela traz momentos que ajudam você a ser mais feliz, né, é aquela coisa, se eu já sou feliz em Angola, na Suíça serei mais feliz ainda, né? Se você já é feliz no pouco, provavelmente você pode ser mais feliz no muito, né? Ou não, depende, ou pode te corromper com essa questão. É assim, nada determina a felicidade até seres feliz. Nada. Sem que estejas feliz, nada vai determinar que você vai estar feliz. Estará, claro, né? Exato. E esse é um erro que as pessoas buscam muito. Não, mas se eu tivesse mais, seria mais feliz, se eu ganhasse mais. Se calhar, ao ir buscar o mais, acabas adoecendo. Sim.
Sim, porque as pessoas estão sempre no futuro, né? Exato. Acham que a felicidade está Sim. tá A felicidade no é futuro. presente, é o momento que você estás. E tu acabas se matando, ou se castigando, ou vivendo infeliz, buscando a felicidade que nunca chega. E isso automaticamente influencia nas tuas decisões e propósito, né? Exatamente. Você fica perdido a navegar, fica aí a vaguear, né? Aí, sem você saber exatamente O teu propósito. Por quê? Porque você acha que a felicidade é lá, né? Se eu Exato. fosse feliz lá. Um dia quando eu ser, um dia quando eu ter, um dia quando eu ir, quer dizer, você esquece que não é lá, é aqui, agora, seja feliz agora, né? Perdes os melhores momentos da vida até atingires o ápice, não é? E aqui, por cima disso, vai a minha questão. Exato. E como é que eu faço, que é para, nesse caso, para outras pessoas, como é que podem fazer que é para entenderem ou buscarem os seus propósitos e tomar as melhores decisões, ainda que, ou apesar de estarem em situações, vamos dizer que desfavoráveis. Às vezes num trabalho menos bom para ele, né? Um trabalho menos bom é que eu me refiro em questões de finança. Há pessoas que ganham bem, Exato. mas sentem-se infelizes no trabalho que eles fazem. Há quem ganha menos e sente feliz no trabalho que ele faz. Apesar disso, né, ou ainda que eu estiver nessa situação, como é que eu faço? Estamos a olhar ainda que o propósito da vida seja a felicidade. Não que seja. Não, claro. Exato, mas estamos a analisar nesse Na minha pormenor. visão, o propósito da vida é você o que tu disseste, eu concordo. O propósito da vida é viver, Exato. né? E da melhor forma possível, sem desrespeitar, Sem desrespeitar os outros, não é? né? Exato. Então, todo mundo é chamado a ser grande, repito. E aqui o propósito, não é, de uma pessoa que esteja no momento crítico da vida, no momento desfavorecido da vida, também tem esse chamado, também tem este propósito. E o segredo aqui é a persistência, é a determinação, criar caminhos que te possibilitam a chegar até o teu propósito. Ok. Messias, o sofrimento tem algum valor, do ponto de vista filosófico, o sofrimento tem algum valor ou é simplesmente algo que deveríamos evitar? Porque acho que falamos muito sobre isso, que em busca de propósitos, objetivos maiores, os obstáculos estão lá. E o sofrimento não tem como. Faz parte. Todo mundo sofre de alguma maneira. Exato. Né? Do ponto de vista filosófico, existe algum fundamento nesta questão de nós, às vezes, porque há quem abraça o sofrimento, às vezes, ou é algo que deveríamos evitar? O sofrimento, não há forma de evitar o sofrimento. Contanto que você fica parado, mesmo parado você vai sofrer, né? Porque o sofrimento vem em função das escolhas. Vem em função das escolhas. Aquilo que você escolhe traz consigo o sofrimento. Mas agora, há sofrimento que são momentâneos e há sofrimento que são fixos ou permanecem consigo em função das escolhas. E eu aqui digo o quê? As escolhas erradas trazem consigo mais sofrimentos, não é? No seu meio. E aqui traria a teoria da causa e efeito. Não é? A causa e efeito vai nos dar a melhor resposta possível. Se você não quer ter dor de barriga, não chupa muito doce, não come muito doce, não é? É necessário você saber o que tu pretendes ter, não é, na vida, ou o teu propósito, e tu bateres nisso. Causa e efeito. Causa e efeito, sim. Causa e efeito. Efeito. Do teu ponto de vista, claro, estamos em busca de propósito, nós vamos falhar muito no caminho. Certo, vamos falhar Vais muito. falhar muito no caminho. E temos que falhar. Esse é um sinal. E ainda bem que tu tocou nesse ponto. Aqui vem a minha pergunta. O fracasso revela quem somos ou quem tentamos ser? Bem, o fracasso revela mais quem queremos ser ou quem tentamos ser. Revela quem tentamos ser? Exato. Não quem somos, mas quem nós queremos ser. Tudo em função daquilo que é, não é, o devir, a mudança. Como eu estou em mudança, então estou em fase de aprendizado. E quem mais erra é o aprendiz, não o mestre. Quem tu és é a tua parte mestra.
Agora, quem tu queres ser é a tua parte aprendiz. E o aprendiz vive no erro. É errando que se faz a perfeição. Sim, claro, não, acho que por isso é que nós somos eternos aprendizes. Somos eternos aprendizes. E os eternos aprendizes são eternos errantes. Claro, se você entende, se você não compreende isto, Não tem como acertar com facilidade. não tem como, tem não tem como. como. Acho que manter esse espírito de ingenuidade, às vezes. Porque depois também essa coisa do já sei, gera arrogância, ego Certo. desnecessário e fecha a mente para ir para outras possibilidades, né? Tu disseste no princípio, eu concordo, que a busca pela verdade. Se é busca pela verdade, logo eu tenho que colocar quase todas as minhas teses Exato. em questionamento, né? Tem que questionar. Sim, tem que questionar. Será que de lá para aqui isso, será que ainda faz sentido essa questão? Porque às vezes você olha num único ângulo, quando você busca conhecimentos em outras áreas ou em outro ângulo, você começa a entender que isso não é tão bem assim conforme as suas não, conforme parece, né, Exato. nesse caso. E do ponto de vista filosófico, mas quais são os filósofos que mais falaram sobre essa questão do propósito e decisões e quais eram as motivações por trás deles quando buscavam isso? Eu gosto muito dos filósofos por causa dessa questão. Acho que são pessoas que pensam, dizem que a ciência, né, é a mãe de todas as ciências, né, conforme dizem, né? Exatamente. São pessoas que pensam muito além, nesse caso, muitas coisas que foram ditas há 1500 anos, 2000 e tal anos, Sim. hoje ainda fazem sentido. Fazem sentido. Né? Todos, E assim por diante. e conseguimos exatamente aplicar aquilo, né? Acho que esses foram feitos para isso, né? E geralmente há sempre uma história por trás dessa dinâmica deles. Quais são os que mais dedicaram tempo, vida, alma nessas questões? E se tu, né, se puder, ainda lembras quais eram no teu tempo de academia, quando falavam muito com os professores, quais eram os motivos que levaram esses grandes pensadores a dedicarem-se nessa área de conhecimento? Pronto, eu consigo entender a tua questão, não é? E é muito peculiar no sentido que devemos respondê-la da melhor forma possível. Por exemplo, olhando pela filosofia de Sócrates, aquilo que se referimos a princípio, e o Sócrates que faz a divisão entre os filósofos pré-socráticos e os pós-socráticos, não é? Nós podemos colocar o Sócrates no centro e ir por trás dos mais antigos, por exemplo, Tales de Mileto, que vai afirmar que para ele o sentido da vida é a água. É a água, porque tudo... Contorno? O sentido da vida. É água? É a água. Por quê? Porque da água todos nós dependemos. Da água vem vida. Você tapa, por exemplo, essa garrafa durante X tempo e depois vai ver vida ali. Sim, não é? aí Exato. Tal. E toda a natureza sobrevive da água, não é? O homem, os animais, as árvores, não é? A vegetação toda. Até os próprios peixes que vivem no mar dependem da água, não é? A chuva, para que haja chuva temos que ter água e assim por diante. Esse é um pensamento que trouxe para a filosofia a base para a busca do primeiro elemento, aquilo que poderia ser o elemento número 1 para dar sentido à vida. Em seguida, podemos também mostrar aqui para Parmênides, que traz aqui o sentido de que o princípio de todas as coisas e o sentido da vida é o ar, porque todo ser vivo depende do ar, não é? O ar para respirarmos e não só. Esses são os pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates. E em Sócrates nós conseguimos entender, não é? Aquele que é o pensamento da sabedoria. Para Sócrates, o sentido da vida é o conhecimento. É o conhecimento. Porque conhecendo as coisas, tu vais fazer melhor o seu caminho. Claro, conhecimento. Exato. Salve. A razão pela qual é que nós da Clara citamos que conheça a si próprio como base
para o teu propósito, não é? E a reflexão que tu tens que fazer para conhecer-se, que é fazer um exame de si mesmo. Tens que se questionar. Este aqui é o propósito, ou seria o sentido da vida para Sócrates. E podemos também questionar a Aristóteles, que vai afirmar que o sentido da vida é a eudaimonia. Eudaimonia, ok. O Clóvis de Barros Sim, falava muito disso, né? A Fala muito disso. eudaimonia é aquilo que os gregos chamam de felicidade plena. E nós aqui já discutimos muito sobre a felicidade. Essa felicidade, sim, não é? felicidade. E era para posicionar que que é Aristóteles quem traz este conceito de felicidade como o resultado final da vida humana. O homem busca a felicidade. E vai vir também os estoicos que vão concordar com Aristóteles, que devemos alcançar a felicidade, não é? E a ataraxia que é a paz de espírito, viver com tranquilidade, numa vida serena, sem estresse, e você ter certeza de que há coisas na vida que você não vai conseguir mudar. Tens que aceitar isso. As coisas, ela é como... Exato. Tem coisas que na nossa são vida como são, né? São como são, sempre serão assim. Você não é que vai mudar a coisa, então tens que se adaptar a isto, não é? Podemos também aqui trazer Heráclito, que traz a ideia da constante mudança, não é? É admitir que na vida, a vida está em constante mudança. Você hoje é algo e amanhã serás uma outra coisa, não é? A vida em si própria muda por si, ou vai mudando, não é? Mas algo que me questionou muito é a ideia de Albert Camus. Albert Camus traz o pensamento de que na filosofia a coisa mais relevante a ser discutida é isso que estamos aqui a falar hoje, é o sentido da vida. Não há nada mais sublime na filosofia para se discutir, em primeiro lugar, que seja a própria vida. Para ele, temos que discutir isto porque temos que saber se a vida merece ou não ser vivida, não é? E ele, na sua obra, o mito de Sísifo, não é? Ele, na sua obra, ele diz assim: nós temos que saber que, em primeiro lugar, devemos discutir a vida. Porque questionando a vida, ali vamos ter a resposta de que ela merece ou não ser vivida. Nessa obra, ele discute o suicídio. E o suicídio é aquilo que contraria a vivência humana, não é? Porque só o ser humano é que se mata. Os outros animais não têm essas coisas, porque não tem a razão, não tem a preocupação, o estresse. Um cão pode latir em função do espanto, não é? Sim. E não em função do estresse. Mas o homem é quem vive a matar a si próprio. E nessa busca toda, devemos saber que outros assuntos, na visão de Albert Camus, poderiam ser discutidos depois de tratarmos da vida, não é? Porque não há certeza, não há razão de discutirmos sobre, por exemplo, a ideia de Galileu Galilei, ele que morreu pela certeza que tinha se o Sol girava em volta da Terra ou a Terra girava em volta do Sol. Quer dizer, para ele não é isso que devemos discutir. Nós devemos morrer em função do sentido da vida, não de um outro assunto, se o espírito tem quantas camadas ou possui quantas pessoas. Não é essa discussão que devemos ir buscar, não é? Devemos ir buscar o sentido da vida, não é? E somos os seres dotados de experiência de raciocínio, não é? E somos aqueles que devem responder a estas questões. Será que a vida merece ser vivida? Exatamente. Esse é o nosso raciocínio. É aqui onde devemos pairar. Porque a vida não é o caminho. A vida não é o caminho. A vida seria o sentido da porta que nos leva para um caminho, que é o propósito. A vida seria
para qualquer pessoa a base para chegar a um determinado fim. Não esperar num sentido religioso como uma nova vida, porque ali nessa vida talvez esperaríamos uma outra vida. Mas, acima de tudo, buscamos saber que o sentido da vida está na própria vida. Está na própria vida. Então, se buscarmos na vida outras coisas que não sejam a vida, acabamos perdendo a própria vida. A própria vida. E o sentido da vida está na própria vida. Tu tens que saber que no mundo tu és o único graciano, não é? Tal como és, e nunca haverá um outro. Mas também tens que saber que tu no mundo não estás sozinho. Não és a única pessoa. E é aqui onde está o ápice da vida. É saber que você é o único, mas não estás sozinho. És o único na individualidade, não é? De ser o graciano. Não de ser a única pessoa, mas de ser o graciano. De ter a personalidade que tens, não é? De falar do modo que falas e por aí fora. A tua particularidade. A tua particularidade. Ela é o complemento dos demais, né? Sem necessariamente estamos aqui a falar sobre altruísmo, né? Nada a ver com essa questão, né, de viver pelos outros. Nada que é mesmo viver pelos outros. Não viver pelos outros, viver para você, mas transferindo uma parte disso, doar-se também aos outros. Certo. Quando tu dizes, Messias, sobre a questão da... Isso é muito interessante, por quê? Porque eu acho que todas as decisões que nós tomamos na vida, nós sempre associamos a nossa felicidade. Se de alguma forma isto vai contribuir positivamente ao nosso propósito, né? Ou não. E quando tu dizias que o propósito da vida é a própria vida, Sim, eu sim. fico assim a me questionar, e tocaste num ponto, né? Que disseste que o contrário disso é o suicídio, né? Exato. As pessoas que vão por esse caminho, de alguma forma perderam-se. Tu tens um dos teus artigos falar sobre isso. Exatamente. Sim, fala sobre isso. Essa questão do suicídio, nesse caso, será que as pessoas que vão por este caminho, elas acabaram por perder-se de alguma forma né? no caminho ou não encontraram a beleza da vida? Eu digo isso porque foi segunda-feira ou terça, né? Falávamos acerca disso e eu dizia, o Nhai dizia o seguinte: eu não, por mais que não importa o que acontecer, eu nunca entraria por este caminho. E eu dizia para ele que as pessoas que seguiram esse caminho também, provavelmente, em algum momento da vida, falavam a mesma coisa. Sim, também falavam a mesma coisa. E só eles, se pudessem nos dizer qual foi os motivos, até o motivo não. Motivo as pessoas até podem dizer vários. Mas qual foi o sentimento ao tomar essa decisão, Messias? Então esse é o ponto. Eu sei que tu escreveu um artigo sobre isso. Certo. Essas pessoas perderam, de alguma forma perderam a beleza, deixaram de enxergar essa beleza na vida, já que o propósito da vida é viver. Será que eles acabaram por... De uma forma mais franca, estas pessoas acabaram por traçar os mesmos caminhos que os outros, mas não resistiram do mesmo modo. Eles acabaram encontrando as mesmas turbulências, mas não tiveram a mesma resistência que os outros. Eles acabaram encontrando a mesma dor que os outros, que percorreram o mesmo caminho, mas não acabaram suportando a mesma dor. Por quê? Porque faltou preparação, faltou instrução antes daquela viagem em que eles colocaram-se. Os suicidas, muitas das vezes,
acabam não suportando a dor que as suas escolhas lhes trouxe. É aquilo que falávamos no princípio, que as escolhas trazem consigo sofrimento, dificuldades. E muitos não estão preparados para estas dificuldades. Muitos não consciencializaram desde o princípio que ao longo do caminho eu vou encontrar crises. E preparar-se para estas crises. É necessário nós criarmos o nosso quarto de pânico para os nossos momentos turbulentos. É necessário nós criarmos o nosso quarto de pânico para os momentos mais tristes da nossa vida. É necessário nós sabermos onde recorrer em nós próprios para dar solução aos momentos de crise da nossa vida. E os suicídios são esses que não conseguiram suportar a dor, não conseguiram criar o seu quarto de pânico para dar êxito ou dar resposta às situações mais dramáticas da vida. E muitos desses matam-se a si próprio porque confiaram a sua vida a quem não deviam confiar, porque dependiam na sua vida a quem não deviam depender. E aquilo que traz a desilusão, não é? Aquilo que traz a explosão em si próprio, e acham que a solução última é matar-se. E eu até poderia desenvolver algo que eu mesmo faço desenvolvimento na minha obra, é aquilo que diz Augusto Cury, que os suicidas não querem matar a si próprio, eles querem matar a sua dor, matar o seu sofrimento, eles querem eliminar aquilo que lhes atormenta. Só que aquilo tornou-se uma substância na vida dele. E ele acha que a única coisa, a única forma de desfazer-se dessa substância é tirando-se a vida. Mas não seria a única coisa, porque a sociedade tem que se preparar para as crises emocionais. Só que estamos, nós em particular, e não é um caso fechado só para Angola, até em comparação com certos países europeus, estamos com baixo número de suicídios, não é? E isso, de algum modo, chama-nos a atenção de prepararmos-nos para as próximas fases, não é? Para os próximos séculos, os próximos anos que vão se aproximando. Porque já há um bom número anual de pessoas angolanas ou indivíduos angolanos que tendem a tirar-se a vida. Sim, sim. Acho que foi recentemente vimos aí 2 casos. Exato, tendem a tirar-se a vida. Isso em função também daquilo que é a aculturação. Que é a aculturação, aquilo que é a influência cultural, poderíamos dizer assim. Pessoas que assistem, vejam situações em novelas, situações em filmes e tendem a percorrer essas situações também na sua própria vida. É triste, mas é a realidade e é algo que eu convido psicólogos, filósofos, sociólogos, não é? Assistentes sociais a começarem a trabalhar nisso enquanto é cedo. Porque daqui a pouco vamos ver ondas de pessoas a jogarem-se da ponte porque não nos preparamos. E as escolas tinham que abordar sobre isso. É um aspecto que as escolas não falam sobre isso. As igrejas não falam sobre isso. É necessário nós abordarmos sobre isso. Sim, temos que abordar sobre isso. Eu recentemente vi um vídeo de uma jovem. Aquilo doeu. Acho que a jovem veio do Azenga, ela veio do Agenda. O vídeo passava no Facebook, ela é menor de idade, estava com 17 anos e comercializava na rua, era zungueira. E ela tirou a própria vida. Pronto. Eu também ouvi sobre isto. Mas o pior é que nós não crescemos assim. Não. Há 50 anos atrás, ou até 30 anos atrás, esse pensamento de suicídio em Angola não tínhamos.
Não tínhamos esse Vamos pensamento. pegar, acho que até há 20 anos. Há 20 há 20 anos até, mesmo 10 anos. 10 anos, Terese, nós não ouvíamos pouco sobre Esse isso. pensamento nós não tínhamos, porque naquela altura pensei em suicídio, mas tudo também em função da globalização. A globalização traz muitas influências externas à nossa cultura e que vão aculturizando aqueles que são os mais fracos, não é? O lado mais fraco da sociedade. Aquilo que falamos no princípio, não é? Que o forte e o fraco. Nós devemos fortificar a nossa parte fraca até a parte forte. Sim, sim. Não, aí não devemos resistir a esse ponto. Isso, por que eu toco nesse ponto? Porque é interessante porque as pessoas, parece que muitos vivem sem saber exatamente por que é que estão a viver. E né, por algumas razões, às vezes razões óbvias, né? A questão econômica do país, social também conta muito, estruturação familiar. Certo. Nós até diríamos que nós tivemos sorte, né, de ter pai, mãe próximos, de ter irmãos próximos. Exato. A realização pessoal conta muito. Não, isso conta muito. De ter pessoas que nos diziam o que é o certo, o que é errado. Quando ficávamos muito tempo fora de hora no bairro, nos pressionarem a entrar, nos acordarem de manhã cedo com água para ir para a escola. Acho que até um certo ponto isso... Nem até um certo ponto. Nós falamos isso recentemente também, que a presença dos pais dita muito o futuro dos filhos. E para a nossa realidade existem um monte de situações que acabam por colocar em desvantagem essas coisas. Porque você, hoje em dia, eu consigo ter essa análise. Quando você está a crescer, você não consegue, às vezes, analisar isso. Mas quando você cresce, você ultrapassa essa fase, você diz que eu não estava assim tão em desvantagem quanto eu pensava. Eu tinha o essencial. E muito bem que não existia dinheiro, sim, não havia dinheiro, éramos financeiramente desfavoráveis por aí fora, mas existia alguma coisa que fez a diferença. Eu tenho um pai e uma mãe aí próximo, irmãos em volta de você. Essa rede de apoio acaba por ajudar bastante. Graciano, toda pessoa humana é chamada a ter equilíbrio. Equilíbrio emocional, equilíbrio, não é, crítico, não é? E equilíbrio, ou aquilo que podemos chamar de autoestima. Sem isso você é radical. Exato. Sem isso você vai para as extremidades. Porque senão você vai se estressar, vai explodir facilmente. Messias, bem no final da nossa entrevista, eu quero terminar com uma pergunta. É possível ensinar alguém a encontrar o seu propósito? Ou devemos deixar que ele sofra em busca desse propósito? A primeira questão é sim, é possível. É possível nós ensinarmos alguém a encontrar o seu propósito. Até porque Sócrates, não é, despertou o propósito de muitos dos seus discípulos, em função dos seus discursos, em função dos diálogos socráticos, não é? Mas é necessário saber ensinar. É necessário saber ensinar. Sócrates usava 2 métodos, que era a ironia e a maiêutica. A ironia era fazer questões. Questões, por vezes, que você sabe a resposta, mas tu fazes as questões na pessoa, que é o discípulo, apenas para despertar, não é, a sua parte crítica, não é, de dar resposta. E a maiêutica, que é a arte de dar luz às ideias. E com isso Sócrates queria fazer o quê? Fazer com que o próprio discípulo dá a sua luz. E isso surgiu porque a maiêutica, em linguagem grega, é dar luz, parto. Não é? A mãe de Sócrates era parteira, e ele, em função desta profissão da mãe, ele acabou criando esse método que lhe ajudou, e ajudou muito a despertar a parte dos propósitos, não é? Em dar resposta, em encontrar
o sentido da vida de muita gente. Então é com isso. Tem que se questionar a pessoa sobre aquilo que ele quer ser. Exatamente. Agora, vamos para a nossa... Este é para fechar. Conforme estamos de forma social, né? De uma forma geral. Vida, sabemos que o angolano sofre pra caramba. Eu não sei se é sofrimento ou uma outra coisa, mas se é castigo, se é... Mas é a realidade, né? É impossível você... Quem tem consciência sabe que lá não ultrapassa dificuldades diárias absurdas. E segundo, olhando para esses pontos, olhando para a questão da própria qualidade, né? Nós falamos do princípio do aproveitamento escolar. Acesso é uma coisa, nós temos muita gente, adultos, jovens que tiveram acesso e tal, mas o aproveitamento escolar, as influências externas, a qualidade das músicas mais consumidas, será fácil ou será extremamente difícil, maior parte, principalmente essa classe de jovens, encontrarem aquilo que realmente mexe com o coração e que dará sentido, porque eu entendo o propósito como algo que dá sentido à sua vida. Eu quero viver para isso. Eu quero viver para isso, né? Graciano, tu queres viver para quê? Eu quero viver para contribuir. Eu quero fazer parte da vida dos outros. Qual foi a tua contribuição na vida, Graciano? Eu ajudei pessoas a realizarem seus próprios sonhos. Eu fiz parte disso. Eu quero que eu chego lá no final, quando Deus me perguntar, qual foi a tua missão? Pai, você me conferiu uma oportunidade, uma dádiva. Qual foi a dádiva? Você me conferiu a oportunidade de eu conseguir ter um negócio, gerar oportunidade para os demais, mas eu não encarei aquilo como um meio deles simplesmente conseguirem dinheiro para comer, mas eu encarei aquilo como um meio deles buscarem dignidade para a vida deles, sonhos e realizações. Então essa é a minha dádiva. Eu me dediquei nisto. Será que, olhando para tudo isto que nós observamos na nossa sociedade, que não está fácil, não está fácil, inclusive até criar filho com esta dinâmica da sociedade, não está fácil. Não está fácil. Primeiro é que é lógico que será difícil, não é? Mas que têm que buscar por isto, mas tudo vai depender da força de vontade, o interesse que os jovens de hoje vão ter em busca do seu propósito. Não é? Porque o hoje, ou seja, o que nós queremos ter amanhã depende muito do que nós fazemos hoje. Não é? Então, eu penso que o tempo é este para que a juventude tende a buscar os seus propósitos ou o seu propósito para dar sentido à sua vida. Não será fácil, não é? Mas tens que levantar-se, mover-se, não é? E sacudir a poeira sempre que caíres, não é? Tudo em prol do seu futuro, do seu propósito. Nós os jovens precisamos disso. Acho que o começo terá de ser pela interpretação, primeiro, né? Que é entenderem porque... Eu não sei se... Eu estou com isso porque... Na verdade, muitos dos jovens de hoje sabem o certo, sabem o errado. Não, sabe? Eles não são... não são inocentes. Não, eu tenho um pensamento que eu digo que se as condições mudassem, nós conseguiríamos enxergar conseguiríamos ver os resultados, né, em grande escala desses jovens, porque nós também em Angola tem jovens com potenciais absurdos. Tu és um deles, nesse caso, e é um deles também, entre outros que nós conhecemos aí, jovens brilhantes, jovens com posicionamentos exemplares, muitos dos quais nós seguimos nas redes sociais, por aí fora, e outros só não conseguem por motivos que nós já mencionamos. Às vezes não cresceu com os pais, às vezes o pai é aquele que engravidou a mãe depois, abandonou a mãe, às vezes fazem parte de uma família extremamente desestruturada, nem começa a perceber que ainda conseguem, ainda sentam para conversar às vezes, né? Certo. Há pessoas que não têm essa oportunidade, às vezes os irmãos nem se comunicam, nem se ligam, estão nem aí.
nós sabemos que isso influencia bastante no desenvolvimento, aproveitamento destes jovens. Ah, não, mas há quem consegue. Pô, esse que consegue é exceção. Não é regra, né? Na regra fracassam. A maior parte dos jovens que crescem sem os pais, com uma família desestruturada, na sua maioria, fracassam na vida. Não, mas o meu primo cresceu. O teu primo não é regra, o teu primo é exceção. É exceção. Vamos pegar o grosso, pegar a estatística. Nós sabemos que tem esses jovens e tal. Eles sabem o que é certo, sabem o que é errado. Só que infelizmente a dinâmica da sociedade, da vida, o rumo que o nosso país leva, está a se direcionar, acabam por influenciar também bastante nesse aproveitamento deles. Eu penso que para essa questão, e envolvendo a música, envolvendo a dança, envolvendo os grupos de jovens que se reúnem para festejar qualquer atividade, é necessário que haja intervenção social. Haja intervenção social. Porque despertar a mente dos jovens não é fácil. Principalmente quando eles já têm uma distração. Não é fácil. E tudo cabe às políticas que a sociedade angolana, no caso, vai implementar para estes jovens. Só que também há um porém. Para um lado da sociedade isso importa. Para um lado da sociedade é bom que isso esteja assim. Quer dizer, para os dois lados importa, né? Importa, né? Que melhora. Para os dois lados importa, só que com níveis de importâncias diferentes. Há um lado que quer, não, assim tá bom, para mim faz sentido. Sim. Mas há um lado que quer colocar a mão e fazer mudança na vida destes jovens. E tudo depende do lado que terá mais força. Vamos torcer que o lado da mudança, né, tenha mais força futuramente. O bem sempre vence o mal, independentemente do tempo que... Sim, que perdura a situação. O bem sempre vence o mal. Exato. Boa, Messias, primeiro, muito obrigado pela tua presença. Humildemente, reconhecendo, foi bastante proveitoso. Né? Aprendemos muito, pessoalmente aprendi muito. Muitos conceitos que estavam, digamos que distorcidos, acabaram por serem reconstruídos. Não só para mim, também para quem está lá do outro lado, que também aprendeu muito, entendeu bastante, conseguiu compreender os conceitos até básicos. Nós no nosso final, conforme nós já falámos, nós temos uma dinâmica aqui no final, em que certo. São 7 perguntas que eu coloco, são 7 perguntas, no total são 14, 7 perguntas com 2 possibilidades. Okay. E tu escolhes uma, depois justificas o porquê, tá? Estamos juntos? Oba! Vamos lá, o que é que prefere? Desistir em uma decisão difícil ou desistir cedo para evitar a dor? Desistir em uma decisão difícil. O que é que prefere? Segurança previsível, um caminho seguro e previsível, ou um caminho com liberdade, mas com riscos conscientes? Um caminho com liberdade, mas com riscos conscientes. Faz mais sentido decidir rápido e ajustar depois, ou esperar pela decisão perfeita? Aqui é uma questão que merece reflexão, que merece questionamento. E eu penso que aqui vai ser relativo. Vai ser relativo em função das situações e da necessidade da decisão. Ok. Eu prefiro viver para atender as expectativas alheias ou assumir o custo de ser fiel a mim mesmo? Assumir o custo de ser fiel a mim mesmo. Vale a pena propósitos claros, mas com menos dinheiro, ou mais dinheiro sem sentidos claros? Propósito claro, mas com menos dinheiro. É de preferência fazer escolhas baseadas no medo, ou todas as escolhas devem ser baseadas na responsabilidade? Eu penso que as escolhas devem ser baseadas na responsabilidade. O que define mais sentido na vida? Coerência interna ou reconhecimento externo? Coerência interna. Coerência interna. Boa. Agora em 1 minuto, olhando para a nossa câmera, deixa uma mensagem para os nossos acompanhantes, seguidores e subscritores. Pronto. Subscritos, nesse caso. Para todos aqueles que estão inscritos
a Centrasnac Podcast. Sejam bem-vindos ao mundo do saber, não é? Que não desistam e compartilhem sempre a mensagem com aqueles que de algum modo não tomaram em primeira mão o conhecimento, de modo que passamos a estar sempre conectados ao conhecimento e às boas causas. Sobre o tema aqui partilhado, é bom que a pessoa tenha equilíbrio, tenha autoconhecimento e autoestima, de modo que não seja abalado facilmente pelas situações e vicissitudes da vida cotidiana. De lembrar que as dificuldades vão existir, mas, em todo caso, devemos ser persistentes e garantes da nossa própria vida, do nosso próprio propósito. Saber que a ciência pode e poderá sempre ser o caminho para decidirmos através das reflexões filosóficas e temos a certeza da escolha que devemos fazer. Bem-haja, podcast Centrasnac. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por você nos acompanharem aí do outro lado. De coração agradeço. Eu e o nosso time estamos felizes por você estar aí mais uma vez conosco. Desejamos tudo de bom para você. Que este conhecimento que foi partilhado aqui sirva não só para uma decisão, mas para diversas decisões que você tomar na vida. Se pudesse dar um conselho final, eu apegaria-me àquilo que o nosso convidado fez menção. O objetivo da vida é viver. Somos individuais em uma sociedade, nesse caso, coletiva. A tua liberdade não deve, sob nenhuma condição, infringir, ultrapassar, desrespeitar a liberdade dos outros. O teu objetivo é viver, mas viva sempre pensando na vivência dos demais. Estamos juntos, não esqueça, se não estás inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu comentário, ative as notificações e no próximo episódio estamos juntos. Beijo!